Olá, alunos! Vamos para a nossa 53ª aula. Gostaria de já começar parabenizando a todos vocês por estarem aí se dedicando aos estudos, né? Espero que já tenham aí se organizado com caderno, caneta, lápis, borracha, né? Ou bloco de anotações, enfim, né? Cada aluno está se organizando da forma como considera melhor, né? E o importante é a gente estar aqui junto tentando, né, cada dia aprender um pouquinho mais. Então, gostaria de só retomar aqueles lembretes, né? Os alunos que estão tendo acesso ao Google Classroom, não se esqueçam de que agora mudou um pouquinho, né? A plataforma virtual. Então, antes vocês só tinham que clicar no link de presença para validar a presença de vocês. E agora vocês têm que responder o formulário de questões, certo? Então, tem lá 1, 2 questões, né? Geralmente são de múltiplas escolhas, então vocês têm que responder e aí está validada a presença de vocês. Então, sempre fazer isso é importante, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de um assunto que já é familiar para vocês, mas a gente vai aprofundar, trazendo aí outras figuras de linguagem, né? Outros modelos de linguagem figurada, para vocês irem se familiarizando aí com algumas figuras de linguagens a mais, que ainda não foram discutidas nos contos anteriores, certo? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, os conteúdos preparados para essa aula, a gente vai retomar os elementos composicionais do conto. Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho quais são essas características que compõem um conto. Né? Então, vocês já estão bastante acostumados a lerem aí os contos e perceberem que existem lá os personagens. Né? Esses personagens, eles muitas vezes têm algumas características físicas que o leitor consegue identificar. Né? Às vezes também existem algumas características que são psicológicas, né? E aí o narrador deixa o leitor identificar, deixa o leitor ciente de quais são essas características psicológicas. Geralmente existe o enredo, né? Então o enredo é a sucessão de acontecimentos que acontecem na história. Esses acontecimentos, eles acontecem em um cenário, né? Então tem geralmente a descrição física do ambiente onde os fatos ocorrem. O que mais? Então nos contos também é comum haver um clímax. O clímax é o momento de maior emoção ou maior tensão. É aquele momento em que gera ali um conflito e esse conflito ocasiona uma expectativa no leitor, né? Para o leitor tentar já ficar fazendo ali as adivinhações, tentar prever o final do conto, que é o desfecho. Né? O que será que vai acontecer a partir desse conflito, dessa situação de maior emoção ou maior tensão, que nós chamamos de clímax. Né? Então, a gente vai rever um pouquinho disso e as figuras de linguagem. Vamos começar a leitura de um conto aqui, galera? Então, eu trouxe um conto para vocês aqui, o título é Tentação. Né? Veja lá se vocês já leram. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um Basset, lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um Basset ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento. Desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro.
Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. Observem que aqui, pessoal, a gente colocou a marcação ali, né, entre parênteses, reticências no meio, que significa que um fragmento, uma passagem do conto não está presente. Né, foi excluída por conta de que a gente tem que tornar aqui o slide mais objetivo para vocês. Né? Mas tem o conto na íntegra disponível para download. Depois eu vou passar para vocês as referências. Continuando então. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacete ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos, que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nenhuma só vez olhou para trás. Então, o nome da escritora, né, a Clarice Lispector. Então, a Clarice Lispector escreveu vários textos em prosa, né, em poesia também. Esse que a gente acabou de ler, esse conto, ele é um escrito em prosa. Né, se trata ali de uma narrativa fictícia escrita em prosa. Né, a prosa ela é diferente da poesia. Né, a poesia, vocês percebem que é carregada de rimas, que as palavras não ocupam as linhas até o final. Né, normalmente, às vezes, vai até a metade da linha e aí o escritor, né, já muda para fazer o outro verso na outra linha. Então, é um texto que tem características ali gráficas no papel que se difere da prosa. Também a Clarice Lispector é romancista, contista, né, escreveu vários romances, vários contos, e as suas principais características são: a linguagem é simples, então o leitor consegue entender bem, geralmente, o que é a linguagem dos personagens, né, as variações linguísticas que eles usam, geralmente é de acesso para o leitor, dá para compreender o que está acontecendo ali no enredo da trama da história e tal. Ocorre também, geralmente, a epifania, né, ou seja, a personagem, em algum momento de sua vida, sente uma revelação. Né? Então, a epifania é um momento ali, digamos assim, ontológico da existência humana. É um momento em que a pessoa não espera, né, numa situação inusitada, numa situação do cotidiano, e de repente algo acontece e a deixa super emocionada, né, mexe de alguma forma ali com as suas impressões sensoriais e provoca um efeito de sinestesia, né, um efeito assim de emoção mesmo, numa situação que jamais a pessoa imaginou sentir. Né, nesse caso foi o encontro do olhar, né, da menina, que é a personagem do conto, com o cachorrinho lá, certo? Então isso a gente chama de epifania, é esse momento de revelação, né, de uma situação aparentemente do cotidiano que é transformada numa situação emocionante aí. Também há um predomínio do tempo psicológico. Né? O que é o tempo psicológico? Então o leitor ele mergulha nos pensamentos do personagem. Né, ele faz ali um deslocamento antropológico, ele sai do eu dele para mergulhar na imaginação, nas memórias, né, no fluxo de consciência dos personagens. Ele consegue saber o que os personagens estão pensando, o que eles estão sentindo. Né? Então, essa é uma das características dos contos, né, e dos textos literários da Clarice Lispector. Né? Então, o predomínio é o do tempo psicológico, não do tempo externo ao personagem, como nós estamos habituados a ler nos contos. Né? Então, às vezes, você pega um conto que os fatos aconteceram de manhã, de tarde ou de noite, duraram um mês, um ano, enfim. Né? No caso dos contos da Clarice, a predominância, não são todos, mas a maior parte deles traz essa característica, né, de ter esse tempo psicológico, ou seja, é o tempo dos pensamentos, das imaginações dos personagens.
certo? A gente vai ver melhor no decorrer do conto para entender melhor como que funciona esse predomínio do tempo psicológico. Também há emprego de figuras de linguagem, como na maioria dos contos, né? E visa atingir valores essenciais humanos, né? Ela trabalha muito na linha do existencialismo. Muito bem. Então, uma das características também que a gente vai aprender hoje é a questão da efemeridade. Então, a efemeridade se refere a uma passagem rápida de algum acontecimento, né? É uma breve situação que acontece ali e que acaba de repente, né? Então, as características do que é efêmero: brevidade, fugacidade, qualidade do que é breve, transitório, momentâneo, temporário. Então, a efemeridade dos amores adolescentes, né, pode ser um dos exemplos. Outros exemplos que a gente tem os momentos, né, da existência humana. Uma hora a pessoa está muito feliz, de repente alguma coisa acontece e ela fica muito triste, né, mas as coisas são transitórias. Esses sentimentos, esses acontecimentos da existência humana, eles passam muito rápido. Assim como a própria vida é muito efêmera. Então, a efemeridade, ela traz essa ideia da brevidade, né? As coisas não duram para sempre, elas não são infinitas, não são eternas, né? Elas são efêmeras, transitórias, né? Uma hora você, de repente, está ali numa situação bacana, numa situação de alegria, e, de repente, alguma coisa acontece e as coisas mudam, né? E mudam de novo, e assim segue. Tudo muito efêmero. Então, isso também é uma das características dos contos da Clarice Lispector. Aqui eu trouxe também um exemplo para a gente entender com mais calma, né, o que é essa ideia do efêmero. Então vamos ler junto aqui comigo, olha lá. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é efêmera, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais. Algumas, mesmo ainda em botão. Há sementes que nunca brotam, e há aquelas flores que vivem a vida inteira até que, pétala por pétala, tranquilas, vividas, se entregam ao vento. Mas a gente não sabe adivinhar. A gente não sabe porque quanto tempo estará enfrentando esse Éden e tampouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso redor. E descuidamos, cuidamos pouco de nós, dos outros, né? Então, trouxe aqui um exemplo de efêmero para vocês, uma especial atenção com relação à palavra tranquilas, né, que ali foi colocado o trema em cima do U, né, que são aqueles 2 pinguinhos em cima do U, que não se utiliza mais a partir da nova reforma ortográfica brasileira. Então, a gente escreve tranquila sem trema, né, assim como liquidificador, liquidação, outras palavras que antigamente tinham esse trema, não existe mais. E agora, pessoal, vamos para as questões. Primeira questão, olha lá. Quem são os personagens principais? Primeira afirmativa, a menina e o Basset. Segunda, a menina e a dona do Basset. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta para confirmar a resposta.
E aí, galera, vamos verificar quem acertou, quem marcou a primeira afirmativa como resposta correta. Parabéns, né? Então, a menina e o cachorro Basset são os personagens principais. Essa estava muito fácil. Vamos ver a segunda. O que as personagens principais têm em comum? Primeira possibilidade, ambos pertencem à mesma família ou ambos são ruivos? Mais um tempinho para pensar. Verificando então, pessoal, quem marcou que ambos são ruivos, acertou, tá ligado aí, tem uma boa memória, né? Nessa frase agora, ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. O que eu posso afirmar a partir disso? Há um efeito sinestésico que permite aguçar o campo de visão do leitor? Ou há um efeito sinestésico que permite aguçar a audição do leitor? Lembrando que sinestesia é aquele momento em que o escritor faz uma frase ou escreve um verso com o objetivo de mexer com um dos nossos 5 sentidos, lembram? Então, todos os seres humanos têm 5 sentidos. Quais são? Tato, né? Eu consigo sentir a textura das coisas porque eu tenho o tato. Audição, né? Se eu consigo ouvir, né? Então eu tenho o desenvolvimento da habilidade auditiva. Visão, né? Se eu consigo enxergar, então a visão também é um dos 5 sentidos. O que mais que faltou? Então foi tato, paladar, né? Se eu consigo sentir o sabor dos alimentos. E o olfato, o cheiro, né? Então ficou paladar, olfato, audição, visão e tato. São os 5 sentidos. Isso na literatura a gente vai chamar de sinestesia. Quando o escritor, o narrador, o eu lírico tenta desencadear no leitor um desses 5 sentidos, ele tenta provocar um efeito sinestésico. Certo? De posse dessas informações, eu quero que vocês tentem, então, acertar agora mais essa questão. A gente já volta para conferir.
Então, verificando lá, olha lá quem marcou a primeira alternativa como proposta de tentativa de acerto aí, né? Então, há um efeito sinestésico que permite aguçar o campo de visão do leitor na frase. Ela estava com soluço e, como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva, né? Então, aqui, o que a Clarice Lispector tentou fazer? Ela tentou fazer com que o leitor abrisse um campo de visão para visualizar a claridade das 2 horas, né? Então, era um dia que estava provavelmente com sol, né? E ela era ruiva, então o sol provavelmente também refletia nos cabelos ruivos dela e provocava ali, né, algo mágico, né, meio que uma magia ali para provocar esse encantamento no leitor, abrindo esse campo de imaginação que agora é a visão, provocando esse efeito sinestésico. Parabéns para quem acertou. Mais uma questão. O que a menina fazia sentada na porta de casa às 2 horas da tarde? Ela olhava o movimento, tomava sol e esperava passar o soluço? Ou ela esperava sua mãe trazer seu cachorro? Mais um tempo para a gente ver se vocês estão aí com boa memória para acertar essa. Então, galera, olha lá, quem marcou a primeira proposta de alternativa acertou, né? Ela olhava o movimento, tomava sol e esperava passar o soluço, né? Essas eram as ações desencadeadas por ela nesse momento, né? Tendo em vista o enredo do conto que nós acabamos de ler. Mais uma questão. De acordo com o texto, como a menina se sentia em relação a outras pessoas? Sentia-se diferente, discriminada, provavelmente porque era ruiva. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária? Ou sentia-se indiferente, indiscriminada? Provavelmente o fato de ser ruiva não fazia diferença. O que vocês acham dessa? Mais um tempinho para vocês tentarem acertar essa.
Então, galera, acertou quem marcou a primeira possibilidade, né? Ela sentia-se diferente, discriminada, provavelmente porque era ruiva, né? E aí a gente tem uma citação que está marcada com as aspas e com itálico, né? Na forma de escrever ali. Então, numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Mais quiz e mais exercícios para a gente fixar aí os conceitos, certo? Primeiro vamos fazer aqui, pessoal, uma revisão de algumas figuras de linguagem. A gente já viu nas aulas anteriores, mas sempre é bom a gente revisar para ir fixando e memorizando. Lembram-se o que é personificação? Então, personificação é quando um ser inanimado, né, que não tem ânima, não tem alma, passa a adquirir características de uma pessoa. Então, quando eu digo o sol está feliz, é uma linguagem altamente figurada, uma linguagem conotativa, né? Provavelmente nessa frase, quem está feliz é o eu lírico de quem escreve, ou o narrador, que traz a sua subjetividade, os seus sentimentos, as suas sensações ali, né, para a escrita. Então, quem está feliz talvez seja a pessoa que escreve. E aí ele diz, o sol está feliz. Mas o sol a gente sabe que não tem características de felicidade ou tristeza como os seres humanos, como uma pessoa, né? Então, por isso que a gente tem ali uma personificação, porque atribui-se características de pessoas a seres que não teriam vida, que não teriam essas características, que são características específicas de pessoas, certo? Metáfora. A metáfora também é bem conhecida de todo mundo, né? A gente tem aqui, ó, é uma comparação com o uso de linguagem conotativa. Ele é fera em matemática, né? Não tem como um ser humano ser fera, né? A fera geralmente é associada a um animal. Então, quando eu digo ele é fera, eu estou fazendo uma metáfora. Se eu disser ele é tão inteligente ou tão astucioso, tão rápido em cálculo como uma fera, aí eu estou fazendo uma comparação, né? Se eu digo tão como ou tão quanto, aí é comparação, não é metáfora. Agora, se eu já afirmo ele é fera em matemática, então estou fazendo uma metáfora. E a hipérbole? A hipérbole é quando ocorre o exagero. Estou morrendo de fome, apesar de ter tomado café e comido 2 pães com queijo de manhã. Então, é um exemplo assim que a pessoa não vai morrer de fome nesse contexto, né? Ela tem ali o alimento, mas as pessoas às vezes fazem essa hipérbole, esse exagero, né? Estou morrendo de fome, né? Tem vários outros exemplos aí. A metonímia. A metonímia eu trouxe apenas uma das possibilidades, um dos casos, né, que representa a parte pelo todo. Então, quando eu digo, por exemplo, ela era só sorrisos, né? Não tem como eu sintetizar, resumir uma pessoa inteira apenas nos seus lábios, né? no seu sorriso. Mas aqui eu estou fazendo uma metonímia, que é uma linguagem figurada, né? Dentro das figuras de linguagem. Por que eu trouxe essas aqui? Porque essas aqui são as que vão embasar a gente, teoricamente, para a gente tentar acertar as próximas questões. Então, observem lá a questão 1. Que figuras de linguagem há na passagem do texto abaixo? Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Letra A. É uma hipérbole e uma personificação? B. Nós temos uma personificação e uma metonímia? C. Uma metáfora e uma hipérbole? Ou D. Uma metonímia e uma personificação? Tempo.
Então, galera, verificando lá, acertou quem marcou um X na letra B. Parabéns, nós temos uma personificação e uma metonímia. Onde que está a personificação? Observem lá. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. As pedras são objetos inanimados, né? Não tem como as pedras terem características, por exemplo, de sentir calor, que são características de pessoas, de persona. Lembra que pessoas veio de persona? Então, a gente tem que é uma personificação, né? Não tem como as pedras sentirem calor, quem sente são as pessoas. Então, atribuiu características de pessoas a um ser que é inanimado, que é um objeto que não tem alma, que não tem sensações, não tem sentimentos. E a cabeça da menina flamejava, como se somente a cabeça dela que estava sentindo aquele calor intenso, né? A flamejava, ela se refere a essa coisa da flama, do calor, né? Não é só a cabeça dela, né? O que estava sentindo o calor provavelmente era o corpo todo dela, mas foi feito ali o que? Uma metonímia, pegou uma parte para ilustrar o todo, né? Uma parte, qual parte do corpo? Nesse caso a cabeça, e ilustrou o todo da menina que estava morrendo de calor naquele momento. Certo? Então, além de desencadear um efeito sinestésico no leitor, né, porque faz o leitor também ter essas sensações de calor e tudo mais, ainda foi trabalhado aqui com personificação e metonímia nesse fragmento selecionado. Muito bem, galera. Vamos ver se tem mais questões aqui. Antes de chegar na próxima questão, a gente tem que agora aprender o conceito de epifania. Epifania, eu já havia anunciado no início da aula, né, é um conceito que vocês vão ver também com frequência nos contos da Clarice Lispector e em outros textos da literatura. Né? Então, cheia de entendimento e saberes, aquele que capta a essência do outro. Né? Então, esse momento de epifania é esse momento de você captar a essência desse outro, e esse outro não necessariamente é um ser humano. Né? Às vezes esse outro é um cachorro, como no caso do nosso conto aqui, Tentação. Né? Às vezes esse outro pode ser uma planta. De repente, eu passo por um jardim e eu observo as flores, mas nunca me chama a atenção. Eu passo batido. E um certo dia eu estou talvez um pouco mais inspirado, ou tenho reflexo do sol em algumas flores, e eu olho para as flores e parece que as flores se tornam algo sensacional. Né? Eu tenho um momento de revelação, de olhar e falar, uau, que flores lindas, né? Como eu nunca percebi a beleza delas antes. Então, é um momento de revelação, de epifania. Certo? Eu capto a essência, né, desse outro objeto que está interagindo comigo naquele momento, e isso provoca uma sensação existencial emocionante no meu ser. Esse que é a descrição aproximada do que seria ter uma epifania, ok? Então, vamos ver se vocês conseguiram se apropriar do conceito de epifania. Olha lá. Qual das passagens do texto demonstra um momento de revelação, de epifania? Primeira possibilidade. Ela estava com soluço e, como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Segunda possibilidade. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Um tempo para vocês tentarem marcar uma alternativa aí.
Então, galera, olha lá, a segunda alternativa, quem marcou acertou, parabéns. Né? Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Então, a gente tem ali um momento efêmero, transitório, né? Um momento muito breve de encontro do olhar do cachorro e da menina, mas que esse momento ele foi tão intenso, né? Houve ali toda uma aura espiritual em volta dele que a gente considera, houve ali um momento de epifania, né? O encontro dos dois. Parabéns para quem conseguiu captar. Questão 3 agora. Que frase dessa parte do texto ilustra a efemeridade? Então, vocês vão ter que localizar ali em que momento desse fragmento do texto vocês consideram, aqui está o conceito de efemeridade. Então, os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Então, se fosse para sintetizar numa frase, qual que é o momento de maior epifania desse fragmento? Um tempo para vocês pensarem. Então, galera, mais ou menos acertou aí quem colocou que, como resposta para ilustrar resumidamente o que foi o momento da epifania nesse fragmento, né? Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo, mas também vocês podem ter colocado lá que sabe-se também que sem se falar eles se pediam, né? Então, um desejava ter o outro, né? Para conviverem ad infinitum, naquele momento ali, tiveram essa sensação, esse momento de revelação. Agora vamos retomar um pouquinho o conceito de introspecção. Então, o que é a introspecção, que é também uma das características dos contos da Cecília Meirelles, dos romances, dos textos literários que ela produz? Numa definição do dicionário, a gente tem que trata-se de uma análise íntima e reflexiva que alguém faz sobre si mesmo. Exame profundo sobre as próprias experiências ou sobre o que ocorre de mais íntimo em si próprio. Introversão, né? Então, é um olhar para dentro de si para tentar se compreender. Então, é uma reflexão interior que a pessoa faz consigo própria, né? Um momento de introspecção. Né? São os momentos que vem ali o fluxo de consciência, o fluxo de memórias, uma memória puxa a outra, né? Às vezes a partir de uma situação inusitada, de um cheiro, um toque, uma voz, a pessoa acaba sendo remetida a outros espaços, outros tempos de memória, né, por meio dessa introspecção psicológica. Também a gente tem aqui que para a área da psicologia, a introspecção se refere ao primeiro método utilizado por Wilhelm Maximilian Wundt, com o objetivo de fazer uma autoanálise da mente para inspecionar e relatar pensamentos ou sentimentos pessoais. É o chamado método introspectivo ou introspecção psicológica. Então, fazer a autoanálise a partir do momento que o sujeito olha para o interior dele mesmo para tentar se compreender no mundo e tentar compreender as situações vivenciadas no dia a dia. Agora eu vou pedir para vocês reler o início do conto e explicar como ocorre a introspecção psicológica nesse início do conto aqui. Vou deixar a tela para vocês visualizarem. Certo? Então, um tempo para vocês pensarem.
Então, galera, verificando mais ou menos quem acertou, né? Não precisa ter escrito exatamente nessas palavras, vocês poderão ter escrito outras palavras aí, mas que o sentido se aproxime disso que está aqui de proposta de resposta, com certeza vocês também acertaram. Então, verifiquem lá como que ficaria uma possibilidade de resposta. Então, a introspecção psicológica ocorre pelo fato do leitor saber que a menina estava com soluço, da claridade do dia iluminar a cabeleira ruiva. O leitor consegue imaginar as pedras vibrando de calor em uma rua, também o calor que ela sentia, pois sua cabeça flamejava e ela suportava o calor. O vazio da rua sentada nos degraus o vazio da rua e ela sentada nos degraus da escada. O leitor sabe que a cada soluço seu queixo abalava. Ela o apoiava nas mãos. Também ela conversa consigo própria. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Né? Então, são vários momentos aqui que nós temos acesso às sensações de calor dela, ao fato dela estar soluçando. A questão da rua estar vazia denota uma solidão, não somente da rua, como dela também. Né? Então, a gente tem esses momentos de introspecção psicológica, ok? Então, aqui estão as referências, né? Se vocês se interessarem por lerem o conto na íntegra e pesquisarem mais sobre as figuras de linguagens que nós aprendemos hoje, fiquem à vontade, ficam aí, né, as referências disponíveis para vocês, certo? Então, na aula de hoje, a gente viu de novo, né, as características dos contos, analisamos um pouquinho dos elementos composicionais que constituem um conto, fizemos revisão de algumas figuras de linguagem, como a metáfora, a metonímia, a personificação. Estudamos um pouco das características do conto da Clarice Lispector, né, como a epifania, a efemeridade, né, vimos ali algumas coisas de introspecção psicológica, que são elementos novos da literatura para vocês, certo? Agradeço imensamente a participação de vocês, espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês para aprofundar um pouquinho mais, né, e fiquem em casa se puderem.